E aí? Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para fazermos mais um vídeo e no vídeo de hoje teremos a participação do nosso amigo presbítero Marcelo Vieira. É nóis. Paz do Senhor, tudo bem? Se você gostar desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e tamo junto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Santa Ceia. Marcelo vai responder algumas perguntas para nós e a primeira pergunta é o seguinte: qual o propósito da Santa Ceia? Vamos lá. Hoje, nós evangélicos, nós temos um propósito muito grande na Santa Ceia. A Santa Ceia, ela simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos em um dia propício, que é considerado a Semana Santa, e é onde lembramos da morte e ressurreição de Cristo. Então, o propósito da Santa Ceia é lembrarmos da morte e ressurreição de Cristo. A segunda pergunta é: qual é a base bíblica para a Santa Ceia? Olha, na palavra de Deus nós temos várias bases que eu poderia citar para vocês, mas eu vou ficar com Mateus 26 e 26. 26 a seguir, que quando Jesus, antes de morrer, antes de ser traído, ele institui os discípulos à Santa Ceia. Eles levam os discípulos a uma mesa, né? Os judeus é muito propício a sentar uma mesa e não tinha cadeira como essas que nós estamos sentados, era de joelho ou sentado uma almofada para ficar bem aconchegante em volta da mesa. E Jesus traz isso para os discípulos, a unidade perto dele, e ali ele vai começar a instituir os discípulos à Santa Ceia. Ele pega o pão, ele parte o pão e diz assim: este pão é o meu corpo partido por vós. Depois ele pega o vinho, que simboliza o sangue, e depois ele vai dizer: é o meu sangue derramado por vós. E também nós temos em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja de Corinto a importância da Santa Ceia, que é simplesmente lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Ô Marcelo, como você disse, Jesus ensinou os discípulos a ceiar dessa forma. Mas e para nós? Por que nós ceiamos? Então, uma boa pergunta, Douglas. Por que nós ceiamos? Quando Jesus ele institui os discípulos à Santa Ceia, os discípulos, ele estava ali para ensinar aos próximos. Então o apóstolo Paulo, quando ele vai à igreja de Coríntios, ele começa a ensinar a igreja de Coríntios. Por que ceiamos? Para que ceiamos? Nós ceiamos para quê? Para lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Por quê? A gente poderia simplesmente esquecer. A gente poderia muito bem, porque o ser humano ele é passivo de esquecimento. Todo ser humano ele é passivo de esquecimento. Quer um exemplo? Às vezes a gente passa na rua, a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, parece que eu conheço aquela pessoa. O seu subconsciente esqueceu, mas lá dentro do seu psique, você lembra que aquela pessoa você já viu um dia. Então por que nós ceiamos? Para lembrar, sempre eu vou dizer isso, para lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, por que que nós ceiamos? Nós, a igreja hoje, para lembrarmos daquele sacrifício que era para mim, que era para você, que era para nós, mas Jesus veio e comprou com o sangue e com o corpo dele. Tá bom, e fala pra gente, existe uma tradição correta de fazer a Santa Ceia, de mês em mês, ou uma vez no ano, ou de ano em ano? Como é que é? Olha, a Santa Ceia por Jesus, ela foi feita no dia da Páscoa, que é uma festa tradicional aos judeus, né? Hoje nós comemoramos a Páscoa, que não tem nada a ver com essa Páscoa que as pessoas falam de ovo de Páscoa e nada. Para nós cristãos, a Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. O que acontece? A Santa Ceia, para os judeus, eles fazem de ano em ano. Está errado? Não.
Para nós fazemos de mês em mês. Como eu disse na pergunta anterior, por que nós fazemos de mês em mês? O ser humano, como eu disse, ele é passivo de esquecimento. Você já pensou se nós ficarmos um ano sem ceiar só daqui um ano, né? E tem outros fatores, que é a comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja. Então, na Santa Ceia, só participa quem está em comunhão com Cristo e com quem está em comunhão com a igreja. E quem pode participar da ceia? Os batizados na água. Como o próprio Jesus, ele foi batizado por João Batista no Jordão. Então, na Santa Ceia, não existe, tem que ser feito de ano em ano, tem que ser feito de mês em mês, tem que ser feito todos os dias, tem que ser feito a semana. Amém? Não importa como seja feita. Tem algumas igrejas que, se você pesquisar, elas aderem ao judaísmo, de ano em ano. Nós, cristãos, nós fazemos de mês em mês, para lembrarmos do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Tem algumas igrejas que parte pão, tem igreja que não parte pão, tem igreja que já vem com pão partido, tem igreja que já vem no saquinho. É um pouco mais de educação, um pouco mais de ética, né? Que a gente vê muito também pessoas na Santa Ceia cortando pão de qualquer maneira. E eu sou adepto a vir cortadinho no saquinho e entregar para os irmãos. Por quê? A importância não é o pão e nem o vinho. A importância é o que você está lembrando naquela hora. E o pão e o vinho simboliza. Você não está comendo o corpo e você também não está bebendo o sangue. Se alguém fala isso para vocês, é heresia. Simboliza o corpo de Cristo e simboliza o sangue de Cristo. Para lembrarmos daquela hora. O que não pode faltar na Santa Ceia é o pão e o vinho. Ô Marcelo, e tem algumas igrejas, algumas tradições que o pessoal usa o vinho com álcool ou o suco comum da uva. Isso não é correto, né? Não. Uma tradição judaica é o seguinte: o pão ele tem que ser sem fermento. Esse pão feito em padaria não pode, tem que ser o pão sem fermento. Você vai encontrar isso em Mateus 26, versículo 26 a seguir, que é a tradição da Santa Ceia. E o suco tem que ser o extrato da uva. Extrato da uva. Pode ser esse suco, fazer propaganda aqui, Tang, Mid, Del Valle. Não pode ser. Tem que ser um suco que tenha o extrato da uva. E o pão tem que ser feito sem fermento. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, comenta aí que o Marcelo responde pra vocês. E tamo junto. Pode chamar ele pra pregar aí. Vou deixar na descrição o telefone dele. Diretamente pra você do canal Curiosidades Bíblicas.